Boa noite, queridos alunos e alunas. Nós estamos aqui de volta após o nosso recesso escolar para retomar a nossa jornada do conhecimento, né? Então vamos que vamos! Nosso assunto de hoje é o texto informativo, então eu vou fazer a leitura e depois vamos responder algumas questões referentes a esse tema. Texto informativo. O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade, ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Leia o texto e responda à questão 1, por Carlos William Leite, em entrevistas. A última entrevista de Vinícius de Moraes. O poeta e compositor morreu alguns meses depois de ter concedido a entrevista ao jornalista Narceu de Almeida Filho, em 1979. Quando o jornalista Narceu de Almeida Filho bateu este longo papo com Vinícius de Moraes em sua casa, bem situada numa tranquila rua da Gávea, no Rio de Janeiro, não poderia imaginar que, no momento da edição da entrevista, o poetinha já não existisse mais. Vinícius estava todo animado, lealto e novo, de cabelos cortados, barba raspada, vestido elegantemente e sem o seu famoso boné, que o acompanhou durante muitos anos. Havia emagrecido vários quilos e abandonado temporariamente as excursões musicais para dedicar-se novamente à poesia. Poeta do amor, Vinícius estava ainda em lua de mel com sua mulher, Gilda, a quem conheceu na Europa, onde ela estudava. Entre pilhas de livros, discos, um violão, 2 conjuntos de som e objetos de arte, ele falava de seu objetivo maior no momento: fazer feliz essa moça. E olhava apaixonadamente para a mulher sentada ao seu lado. A entrevista foi publicada no livro As Entrevistas de Ele e Ela, editora Bloch. Você acha que a influência do jazz foi boa para a bossa nova? Acho que foi uma influência muito boa. No samba tradicional, os instrumentistas não improvisavam. Em geral, as harmonias eram rígidas, as formações eram standard. Com a influência do jazz, abriu tudo isso. Você podia introduzir qualquer instrumento num conjunto de samba. Os instrumentistas improvisavam, as harmonias melhoraram muito e se enriqueceram. Os instrumentistas tornaram-se excelentes e conheciam profundamente seus instrumentos, como é o caso do Baden e Tom. A influência foi benéfica porque houve uma descaracterização de nossa música. O samba estava sempre presente na bossa nova. Além disso, a bossa nova trouxe mais alegria e bom humor à nossa música, que andava muito voltada para a tristeza, a dor de corno, a fossa, naquela época, do Antônio Maria. Com a bossa nova, a coisa ficou mais sadia, mais otimista. Os sentimentos eram mais de comunicação, mais legais. A última entrevista de Vinícius de Moraes, revista Bula. Questão 1. Segundo Vinícius de Moraes, a influência do jazz na bossa nova foi benéfica para a música brasileira? Letra A. Trazendo a tristeza, a dor de corno, a fossa às composições musicais? Letra B. Negando a versatilidade dos músicos e dos instrumentos musicais? Letra C. Melhorando e enriquecendo as harmonias nas músicas brasileiras? Letra D.
transformando todos os instrumentistas em profissionais despreparados. Leia o texto e responda às questões 2 e 3. Diarreia crônica, distensão abdominal, fadiga, lesões de pele e emagrecimento. Os sinais e sintomas sugestivos da doença celíaca foram reconhecidos pela medicina há séculos. Em 1880, o pediatra inglês Samuel G. suspeitou haver alguma propensão hereditária, embora não conseguisse identificar algum tipo de fraqueza constitucional associada à doença, naquele tempo conhecida como infantilismo intestinal. Nos anos 1960, vários estudos demonstraram mecanismos imunopatológicos envolvidos na gênese e na progressão da doença celíaca, mas foram necessários mais 20 anos para que fossem aceitos, sem reservas, pela comunidade científica. Mais tarde, ficou evidente que determinadas proteínas que regem a compatibilidade genética entre os indivíduos, antígeno de histocompatibilidade, HLA, indicavam predisposição para diversas enfermidades autoimunes, entre elas a doença celíaca. Uma epidemia da enfermidade em crianças suecas nascidas entre 1984 e 1996 gerou indagações sobre o papel da hereditariedade e dos padrões dietéticos. Quanto mais curto o período de amamentação e mais precoce a introdução do glúten na dieta, maior o risco em crianças geneticamente predispostas. Nossos conhecimentos sobre a resposta imunológica, o papel dos genes e os mecanismos moleculares avançaram muito nos últimos anos, mas os detalhes das interações entre hereditariedade, desenvolvimento e o ambiente em que vivemos ainda permanecem obscuros. Glúten, autoimunidade e história, carta capital. Questão 2. No texto, os argumentos elencados por seu autor, Drauzio Varela, embasam a tese que a. O nascimento de crianças suecas sujeitas a uma epidemia de doença celíaca gerou indagações sobre hereditariedade e padrões dietéticos. Letra B. Apesar dos avanços nos estudos dos fatores que causam a doença celíaca, ainda há detalhes que não são inteiramente conhecidos pela ciência. Letra C. A comunidade científica necessitou de mais de 20 anos para aceitar os estudos sobre os mecanismos imunopatológicos que atuam na doença celíaca. Letra D. As crianças geneticamente predispostas, amamentadas por menos tempos e em cuja dieta o glúten foi introduzido precocemente, têm maior risco de doenças. Questão 3. Leia o parágrafo extraído do texto Glúten, Autoimunidade e História. Nos anos 1960, vários estudos demonstraram mecanismos imunopatológicos envolvidos na gênese e na progressão da doença celíaca. Mas foram necessários mais 20 anos para que fossem aceitos, sem reservas, pela comunidade científica. Nesse parágrafo, a conjunção mas, que está destacada, conecta duas orações, estabelecendo uma relação de, letra A, oposição, B, finalidade, C, causalidade e D, consequência. Então, vocês vão fazer isso aí com a ajuda dos textos que eu coloquei dentro da aula e também dos vídeos que foram colocados ali. Qualquer dúvida, acionar o professor. Boa aula, boa noite, bom regresso e vamos continuar a nossa jornada. Até a próxima!